Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 15 a 17. Todos achamos? Assim diz a palavra de Deus. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez, queridos. Deus, nós nos rendemos aos teus pés como cantamos, cientes de que o que mais precisamos nesta vida não é de pão, mas é de toda palavra que sai da tua boca. E cremos que as palavras que foram lidas são palavras que saíram de tua boca e que estão saindo de tua boca neste momento para nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreender cada detalhe destas palavras e, ao mesmo tempo, perceber como esses detalhes afetam a nossa vida. Conduza-nos, Senhor, por meio desse texto, aos pés de Cristo, por meio da ação do Teu Espírito. Precisamos disso, Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. A gente tem estudado o capítulo 2 e, desde o começo do capítulo, o apóstolo Paulo está falando sobre o dia do retorno de Cristo. Lembra disso? Versículos 1 e 2 ele falou sobre isso. E também, nesse dia, será o dia do nosso encontro com Ele. Mas Paulo disse que, antes das boas notícias, haverá más notícias. A maldade no mundo irá apenas aumentar. E essa maldade é descrita primeiro, o que já estava acontecendo naquela época, com falsos mestres entrando na igreja com seus falsos ensinos. Mas piora. A partir do versículo 3 até o versículo 10, a gente estudou isso em duas partes. Paulo diz que haverá uma grande apostasia, uma grande rebelião contra Deus. Mas é uma rebelião religiosa. Não são pessoas virando as costas para aquilo que é religioso. Não. Mesmo dizendo buscar a Deus, estarão de costas para Deus. E essa grande apostasia vai ser liderada por um homem que Paulo chama de homem da iniquidade, ou homem do pecado, um opositor de Deus e do povo de Deus, a quem João chama de anticristo. Esse opositor agirá no poder de Satanás para efetuar milagres e enganar essas pessoas e também conduzi-las ao erro por meio dos seus ensinos mentirosos, suas heresias. E o que é pior é que essas pessoas vão ouvir, vão ser enganadas e se entregarão cada vez mais à injustiça, ao pecado. Essas são as más notícias. Que cenário terrível. Mas há boas notícias, a esperança. Porque a partir do versículo 11 e versículo 12, Paulo diz que mesmo que essas pessoas que não creem em Jesus, elas se oponham a Deus e a nós, o povo de Jesus, esse próprio estilo de vida pecaminoso destas pessoas já é como que uma parcela adiantada do juízo de Deus. A gente viu isso na semana passada. O fato destas pessoas viverem no pecado não significa que Deus permite, que Deus está feliz com o que elas estão fazendo, já é castigo. Elas viverem enganadas já é juízo de Deus, parcelado, antes que venha o juízo final. E além disso, a gente viu nos versículos 13 e 14, aprove a Deus escolher dentre esses perdidos, esse mar de rebeldia que é a humanidade, aprove a Deus escolher pecadores como eu e você, para salvá-los de seus pecados, para libertá-los do juízo final, por meio de Jesus. E estes a quem Deus escolheu, nós vimos que Deus chamou para crerem no Evangelho. Independentemente da fase de vida, haverá um momento em que crerão em Jesus.
para serem, enfim, perdoados, salvos por Jesus. Então, aí estão as boas notícias, né? E a gente terminou assim a mensagem de semana passada. Nós poderíamos dizer que o quadro que Paulo está pintando aqui poderia ser descrito da seguinte maneira. Imagine essa cena. O mundo em que vivemos está em rota de colisão. Pensa em um ônibus a toda velocidade, sem controle, indo em direção a um muro e sem freios. Essa é a humanidade. Assim caminha a história. Em rota de colisão. O mal vai crescer cada vez mais. Ele não vai diminuir. O mundo não vai ficar melhor. Antes que Jesus volte, o mal vai crescer sem freios, sem limites. Então Cristo voltará. Quando o mal estiver no seu ápice, e então quando Cristo voltar, Ele vai julgar todo o mal. Ele vai vencer o iníquo, vai vencer Satanás e vai implementar o seu reino de justiça e paz. Mas a pergunta que talvez fica para nós aqui é: e nós? Onde nós entramos em toda essa jogada? Como crentes em Jesus, como igreja, onde a igreja está? Bom, a igreja está bem no meio desse conflito. Então imagine-se que você está dentro do ônibus. Se a história está caminhando para um colapso, para uma colisão, nós estamos dentro do ônibus. E como nós vivemos dentro do ônibus, é claro que o juízo, o dia da batida, não nos assusta mais, porque já fomos perdoados. Então assim, encontrarmos com Deus face a face não é um medo, não é um temor para aqueles que foram perdoados por Deus, por meio de Jesus. Mas ao mesmo tempo, se a gente está no mesmo barco que os descrentes, se a gente está nesse mesmo ônibus que irá colidir, nós somos alvos fáceis para o mal. Esse mal que nos rodeia nos atinge. Nós sofremos, nós sentimos dor, nós sangramos. Nós somos alvos do pecado dos outros. Diante disso, a pergunta principal da noite é: como suportar esses eventos? Como suportar os eventos do fim? Como eu e você poderemos aguentar firmes na fé diante da apostasia, diante do engano, que a maioria vai cair, diante da maldade desse mundo, diante do opositor, diante de Satanás? Como suportar estes eventos antes que Cristo volte? Bom, a resposta de Paulo nesses 3 versículos é: prepare-se. Prepare-se com 2 atitudes. Primeira atitude, obediência. Versículo 15. Segunda atitude, dependência. Versículos 16 e 17. Prepare-se para a colisão com obediência. Olhe mais uma vez o versículo 15. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, quer seja por palavra, seja por carta nossa. Nós estamos diante de uma conclusão. A conclusão de Paulo sobre tudo que ele falou até agora. O retorno de Cristo e a nossa união com Ele. Como que a gente sabe que é a conclusão? Por causa das primeiras palavrinhas que nós lemos nesse versículo. O que Paulo diz? Assim, pois. Na sua versão talvez esteja portanto. O que isso significa? Bom, significa que tudo o que Paulo disse até agora, e mais uma vez eu vou repetir o que ele disse até agora. Paulo falou sobre muita coisa. Retorno de Cristo, nossa união com Cristo. Ele falou sobre os falsos mestres e seus falsos ensinos. Falou sobre a apostasia, sobre o opositor, ou o homem iníquo, o anticristo. Ele falou sobre Satanás. Ele falou sobre os milagres de Satanás. Ele falou sobre o engano e as mentiras que ele vai disseminar. Ele falou sobre os descrentes e como eles vão ser destruídos e vão continuar pecando. Ele falou sobre a salvação em Cristo Jesus. Tudo isso, o que Paulo disse, tem de nos conduzir ao que ele vai dizer a partir do versículo 15. Infelizmente, em nossos dias, esse tipo de assunto, ou ele é muitas vezes desprezado, ignorado nas igrejas. Os crentes assim não estão muito preocupados em pensar a respeito do retorno de Cristo, muitas vezes porque estão amando demais esse mundo. Ou não estão assim muito preocupados em pensar num juízo final. Há muitas igrejas em que o pecado reina
E assim, juízo final vai colocar um ponto final nesse pecado que a gente ama tanto. Então, não se fala muito disso. Mas, por outro lado, também, nesses nossos dias, esse tipo de assunto se torna apenas tema de curiosidade. Gente que gosta muito de saber os eventos do fim, a gente que gosta de especulação, então gosta de identificar quem é o anticristo, né? Um tempo atrás disseram que era o presidente da França, Macron. Eu acho que não. Mas as pessoas gostam de especular, vai ser tal dia que Jesus vai voltar? Eu acho que é isso que vai acontecer antes, depois e tal. E fica só ali no âmbito de especulação, de imaginação ou de debate. Tem gente que gosta de brigar por causa disso. Gente que gosta de discutir posição teológica sobre o fim. Gente que até divide igreja. Tem igreja que se divide por causa desse tema. Tem gente que abandona a igreja por causa de briga sobre o fim dos tempos. Se nós estamos num desses dois caminhos, ou ignorando, ou brigando por causa das posições teológicas, a gente está errado. Porque esse assunto deveria produzir em nós o que Paulo vai dizer aqui, e é completamente diferente. O que Paulo vai dizer aqui? Bom, antes da gente descobrir o que ele espera de nós, depois de dizer sobre tudo isso, versículo 15 tem uma terceira palavra. Assim, pois, como Paulo chama os Tessalonicenses? Irmãos. Irmãos. Como é importante nos lembrarmos disso antes de nos aprofundarmos num assunto tão sério, tão espinhoso, tão delicado, que são os eventos do fim. Queridos, independentemente das nossas posições teológicas sobre o fim dos tempos, nós não podemos nos esquecer que somos irmãos. Somos membros da mesma família, a família de Deus. E como nós nos tornamos irmãos? Nós não nos tornamos irmãos porque somos mais inteligentes que os outros. Não nos tornamos irmãos porque havia mérito em nós. Nos tornamos irmãos por causa do sacrifício de Cristo, por todos nós. O nosso irmão mais velho. E é olhando para ele que a gente aprende a ser filho de Deus. Nós somos chamados a imitar o nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, denota amor uns pelos outros. Suporte, suportar, ajudar a ficar de pé, serviço. É assim que nós devemos nos ver quando estamos lidando com esses assuntos. Retorno de Cristo, apostasia, o anticristo, os milagres de Satanás, as pessoas que não creem, a eleição. A gente falou disso semana passada. Lembre-se primeiro de que nós somos irmãos. Seja qual for a sua posição soteriológica, o que isso significa? Como ocorre a salvação? Eu acho que a salvação ocorre com a iniciativa de Deus. Deus faz tudo pelo homem. Eu acho que é primeiro o homem que precisa se inclinar para Deus, para que então Deus o salve. Independentemente de como você vê salvação, independentemente de como você vê escatologia, o estudo das últimas coisas. Eu acho que primeiro acontecerá isso, depois isso, esse texto fala isso. Seja qual for a sua oposição, antes de tudo somos irmãos. Irmãos, se é que cremos em Jesus. E isso é o que mais importa. Não importa se você acredita que Jesus te escolheu antes para você crer, ou se você diz, não, eu escolhi primeiro para depois crer em Jesus. Se você crê em Jesus, isso é que importa. O evento, os momentos em que isso aconteceu, o que veio antes ou depois, é secundário, porque o que importa é que somos irmãos. E nós temos de nos lembrar disso. Quer você acredite que haverá um milênio literal, ou ele é apenas imaginário, ou melhor, não é literal, mas é uma figura de linguagem. Se você acredita em uma coisa ou em outra, lembra, nós somos irmãos. Isso é o mais importante. Nós não deveríamos competir uns com os outros. Esse assunto, ele deve sim ser tratado, aprofundado, em conversas sérias, com a Bíblia aberta, submissos à palavra de Deus. Mas a gente não deveria se odiar por causa de posições assim. Nós não deveríamos brigar uns com os outros. Nós não deveríamos nos isolar. Nós não deveríamos achar que somos melhores que os outros só porque a nossa posição teológica é diferente. Ou talvez é superior, porque a gente acha isso, né? Esse é um ignorante, não conhece nada de Bíblia. Eu que conheço.
Olha que beleza, né? O conhecimento produz soberba, mas o amor edifica. Somos irmãos. Irmãos. O que irmãos que vão para o mesmo céu devem fazer? À luz de tudo que vimos sobre o fim dos tempos. 2 ordens. Obedeçam a estas 2 ordens. Primeira ordem, fiquem firmes, diz o texto. Ou permaneçam firmes. Essa expressão aqui, ela é a tradução de uma só palavrinha grega, que traz a ideia de continuar de pé e se manter constantemente assim. Continue de pé. Não permita que os joelhos vacilem. Lembra daquela imagem de um ônibus a toda velocidade, indo de frente com um muro sem freios? Imagine que você está dentro desse ônibus. Qual a primeira coisa que você deve fazer para se preparar para a colisão? Ele vai bater. Qual a primeira coisa? Firme esses pés no chão. Fique firme. Não fraqueje, não tropece. Fique de pé. Continue de pé. Tem um detalhe aqui. De quem que é a responsabilidade de ficar de pé? Você viu? De quem que é? Nossa! Ele está dizendo para cada crente, fique firme. Fiquem firmes. Nós não devemos achar que ser constante e firme na fé depende dos outros. Porque tem gente que acha que é assim. Tem gente que acha que, não, eu só vou conseguir ficar firme se o meu marido estiver indo na igreja, porque aí eu vou conseguir ir para a igreja. Se a minha esposa for crente, aí eu vou conseguir ser crente. Se os meus filhos se convertessem, eu seria mais firme na fé. Se o pastor me visitasse mais. Se os irmãos me dessem um abraço no final do culto, eu seria mais firme. Paulo não está dizendo nada disso, ele está dizendo, você tem que se esforçar para ficar firme. É sua iniciativa. Depende de esforço, de trabalho, é o seu dever. Não interessa se as pessoas ao redor estão caídas dentro do ônibus. Elas já caíram em pecado, se desviaram. Não interessa. Não interessa se quem está do seu outro lado diz que crê, ou nem crê mesmo, é um ímpio e quer fazer você cair. Não interessa as pessoas que estão ao seu redor, é seu dever ficar de pé e não depender dos outros para isso. Não depender do seu pastor, dos seus líderes, não depender dos irmãos da igreja, é seu trabalho. Se você não se dedicar pessoalmente a ficar de pé, certamente você vai cair. Certamente. E depois não adianta jogar a culpa na igreja. Foi você que não vigiou. E como é que eu faço isso? Como é que eu fico de pé? Bom, vem a segunda ordem. O que o versículo 15 ainda diz? E guardem as tradições que lhes foram ensinadas. Quando Paulo esteve entre os Tessalonicenses, através de suas palavras, é o que ele diz no versículo 15, ele pregou e ensinou muita coisa para eles. Foi pouco tempo, mas deu para pregar alguma coisa. Quando ele teve de se ausentar por meio das cartas, que é o que ele ainda diz no versículo 15, ele também deu muitas orientações aos Tessalonicenses e nós temos visto essas orientações. Qual é o nome que Paulo dá a esse ensino que ele deu pessoalmente? Ou ao que ele escreveu nas cartas? Qual é a palavrinha que ele usa no versículo 15? Guardem as tradições. Olha que textinho, assim, prazeroso para quem gosta de ler a Bíblia fora do contexto, né? Você chega numa igreja, a pessoa diz que tem que usar saia, não pode cortar o cabelo, né? Você não pode fazer isso ou ver aquilo ali. Um monte de regra. E aí depois usa um texto desse que diz, guarde as tradições que você recebeu. Mas que tradições são essas? Será que são essas leis que os homens criaram? Ou seria outra coisa? Bom, esse termo que Paulo usa, tradições, basicamente significa algo que foi definido antes que você conhecesse essas coisas e algo que foi ensinado até você, foi levado até você. De forma positiva, porque há algumas formas negativas que Paulo se refere a tradições, mas de forma positiva nas suas cartas, ele só cita essa palavrinha mais 2 vezes. Ele vai citar ainda no capítulo 3 dessa carta, a gente vai ver isso daqui 2 semanas, e ele vai citar uma vez em 1 Coríntios 11, versículo 2. Então fica fácil a gente tentar imaginar o que Paulo falava quando pensava em tradições.
no sentido positivo, porque está mandando eles cumprirem isso. Se juntar tudo, essas 3 referências, primeiro aos Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses e primeiro aos Coríntios, a gente vai perceber que as tradições que Paulo ensinou, que ele recebeu de Jesus e passou para a igreja, se resumem basicamente em 3 coisas. Primeiro, o Evangelho, esse era o principal, como Deus nos salva de nossos pecados através de Jesus. Segundo, as tradições têm a ver com a santificação, como é a nossa vida uma vez que a gente creu em Jesus, foi salvo, está buscando a santificação. E terceiro, as tradições estão ligadas à comunhão, à vida comum da igreja. O batismo, a ceia, o culto, a adoração, o serviço, o amor uns para com os outros. Em outras palavras, as tradições a que Paulo está se referindo aqui dizem respeito de como as pessoas devem ser salvas por meio do Evangelho, de como elas devem se preparar para o retorno de Jesus, santificação, e como elas devem viver umas com as outras, em comunhão, como igreja, como uma família, vida de igreja. E o que a gente tem que fazer com as tradições que foram passadas? Nada a ver com o tipo de roupa que você deveria usar ou não. Tem a ver com o Evangelho, tem a ver com santificação e tem a ver com vida de igreja. O que eu faço com essas 3 coisinhas? O que Paulo diz? Guarde. Guarde. Esse verbo aqui, ele é muito amplo e isso ajuda a gente a entender o que Paulo está dizendo aqui. Traz a ideia de você segurar ou agarrar alguma coisa, mas também de prender aquilo e manter sob o seu controle, não deixar sair, não deixar escapar. Também significa você fazer com que isso não seja alterado, você vai manter o original, do jeito que recebeu. E significa também colocar isso em prática, em exercer aquele ensinamento, em exercitar aquilo. A ideia então é que para que a gente possa suportar essa colisão, os eventos que estão para acontecer antes do retorno de Cristo, nós precisamos ficar firmes na fé, de pé, e a gente faz isso guardando as tradições, as verdades do Evangelho, nos agarrando a essas verdades, amando essas verdades, perseverando nelas, preservando elas, aplicando essas verdades em nossas vidas. Essa, de novo, é nossa responsabilidade. Não dá para delegar isso aqui para outra pessoa. Se a gente quiser ficar de pé, a gente precisa primeiro aprender a verdade. A gente precisa conhecer essas tradições. Por isso você deveria ler a sua Bíblia. Você não deveria ler a Bíblia só porque você precisa assim, de um alimento espiritual naquele dia. Você deveria ler a Bíblia para estar preparado para o fim. É por isso que você deveria ouvir a pregação da palavra e dar atenção ao que ouve. É por isso que nós também deveríamos abraçar e reter esse conteúdo. Não deixar apenas entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas entra pelo ouvido, desce para o coração e muda tudo. Receber essa palavra, preservá-la sem alterá-la, manter ela do jeito que ela foi entregue e principalmente colocar isso em prática. Porque em tempos modernos como os nossos, nós temos de tomar cuidado com o rompimento com as tradições do Evangelho. Tem muita igreja que rompe com os ensinamentos bíblicos. É claro, não faz isso de forma escrachada, alguns fazem. Mas a gente já viu que isso é um perigo, porque haverá o homem da iniquidade que vai ter um discurso religioso, mas ele vai fazer as pessoas virarem as costas para a palavra de Deus e para Deus. Cuidado com crentes, com pastores, com pregadores, com igrejas que rompem com as tradições da Escritura, com os absolutos do Evangelho. Gente que diz que a Bíblia é ultrapassada. Você conhece gente assim? Esse livro aí foi escrito por homens. Foi mesmo, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. Esse livro aí contém erros. Me mostre um. Quem diz isso nunca leu a Bíblia. Olha que oportunidade de evangelizar, né? Vamos ler junto para você me mostrar onde estão os erros? E aí eu também conto para você o que esse texto significa. Esse livro aí é antiquado. Uma palavra da moda. É patriarcal. Ele humilha a mulher. Ele despreza a mulher. Esse livro aí é racista. Eu tenho dó de quem lê a Bíblia e tem essas conclusões. Como está a cabeça dessa pessoa? Ela está doida. Como você consegue ver isso aqui nesse texto, gente? Cuidado com gente que diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Tem pastor famoso dizendo isso.
Gente que diz que a Bíblia precisa ser mudada, adaptada para os novos tempos, para as pessoas da nossa geração. E esse adaptar, esse reinterpretar da Bíblia é tolerar o pecado. É isso que eles estão fazendo. O pecado na vida dos outros e na sua própria vida. Cuidado. Em momentos de ataque à fé, questionamentos, dúvidas, novidades, novos ensinamentos, novas doutrinas, volte-se para aquilo que é seguro. Volte-se para aquilo que é certo, as tradições que recebemos na Escritura. Sempre volte para a Escritura. Guardem as tradições que receberam. Essa é a primeira atitude para nos prepararmos para suportar os eventos do fim. Obediência. Fiquem firmes, fiquem de pé. E como a gente faz isso? Guardando aquilo que recebemos no Evangelho. Não abra mão disso. Se você abrir mão da Escritura, é o primeiro passo para você tropeçar, cair e ser alvo fácil para o anticristo. Segunda atitude. Como nos prepararmos para suportar os eventos do fim? Dependência. É o que lemos nos versículos 16 e 17. Vamos ler mais uma vez? 16 e 17. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. No versículo 15, Paulo falou sobre quais eram as responsabilidades dos crentes. O que vocês devem fazer diante do fim? Mas e Deus? Onde Deus entra nessa história? A gente viu, é nossa responsabilidade ficar firme. É nossa responsabilidade guardar o que recebemos do Evangelho. E Deus? O que Deus faz em toda essa história? Será que para que a gente suporte os eventos do fim, nós simplesmente precisamos depender de nós mesmos, nas nossas próprias forças? Seria esquisito ver isso num texto bíblico, não seria? É óbvio que não. É por isso que Paulo, a partir de agora, faz uma oração. É óbvio que ele vai colocar o desejo dele aqui no texto, mas isso aqui é uma oração. Paulo está clamando a Deus pela vida dos Tessalonicenses. Em outras palavras, o que Paulo está comunicando com isso aqui é o seguinte: olha, vocês só vão cumprir as suas responsabilidades, só vão ficar firmes e guardar, vocês só vão conseguir guardar as tradições que ouviram, se Deus agir em favor de vocês. Porque se vocês dependerem só de vocês, vocês vão fracassar. Então, é por isso que eu oro, para que Deus intervenha. E a gente vai perceber aqui 3 detalhes dessa oração de Paulo, que são detalhes que deveriam estar presentes nas nossas orações. Você quer ficar firme? Não quer cair na lábia do anticristo? Quer estar preparado para o dia do retorno de Cristo? Sim ou não? Então, aprenda a orar com Paulo. Como deve ser a nossa oração? Primeiro detalhe: a quem nós devemos orar? Olha o versículo 16 e perceba a quem Paulo dirige a sua oração. Ele primeiro diz ao próprio, o próprio, e aqui é uma palavra de ênfase. Ele não precisava ter dito isso, mas ele quer enfatizar: Jesus Cristo, nosso Senhor, em pessoa. É a Ele que eu me dirijo. Repara aqui que Paulo está orando para Jesus. Como se Jesus estivesse vivo, porque você não ora para alguém que você acredita que está morto. Senão você está mais louco do que o morto. Ele acredita que Jesus está vivo. Ao mesmo tempo, ele acredita que Jesus o ouve, porque você não vai orar para alguém que não te ouve. Vai perder tempo. E Paulo está orando para alguém que para ele é capaz de respondê-lo. Por isso ele ora. E tem mais. Paulo diz que Jesus é o Cristo. Lembra disso? Essa palavrinha significa um título. O Messias prometido a Israel. Aquele que Israel rejeitou. Mas ele é o Messias de Israel. Mas ele também não é só o Messias de Israel, ele é o nosso Senhor. Naquela época esse título era dado apenas a César. Só César era Senhor, dono de tudo. Mas ele diz: ele é nosso dono. Ele é o verdadeiro Senhor do universo. Ele não é só o Salvador de Israel, ele é o Salvador de todos aqueles que creem nele. Sejam israelitas, sejam gentios como eu e você. Em outras palavras,
O que Paulo está dizendo aqui é para que vocês possam suportar os eventos do fim em obediência a Deus. E eu oro para Jesus, o Messias de Israel, o Senhor do mundo, considerando Jesus igual a Deus. Para Paulo, Jesus é divino. Jesus é digno de oração. Mas não é só a Jesus que eu oro. Paulo continua no versículo 16. E Deus, nosso Pai. Esse Deus, o Criador do universo, da terra, do céu, do mar, dos animais, que criou você, esse Deus que sustenta todas as coisas, esse Deus a quem Jesus chamou de Pai quando orou. Paulo diz, por causa do que Cristo fez, Ele também passou a ser o nosso Pai. Esse Deus que habita em santidade inacessível, em luz inacessível. Esse Deus que parece tão distante, é tão presente por causa da cruz. Nosso Pai. Nós falamos disso já há algumas semanas. Só os crentes em Jesus podem chamar o Deus Criador de Pai. Eu oro ao nosso Pai. Em lugar nenhum na Bíblia você vai ver o apóstolo Paulo e nenhum outro apóstolo ou crente orando a qualquer outra pessoa que não fosse o Deus Pai ou Jesus Cristo. Você não vai encontrar orações dirigidas a outro apóstolo, a Pedro, a Tiago, ou melhor, a João. Você não vai encontrar orações dirigidas a profetas do passado. Eu me dirijo a Moisés, eu me dirijo a Elias. Você não vai encontrar orações dirigidas a crentes que morreram. Não vai encontrar na Bíblia. Você não vai encontrar orações dirigidas nem mesmo a Maria, mãe de Jesus. Por isso, independentemente do que as pessoas ou líderes religiosos da nossa época digam, ou tradições digam, independentemente do que as religiões digam, é apenas a este único Deus que nós podemos e devemos orar. O Deus, nosso Pai, através da mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é divinamente igual ao Pai. É a Ele que nós oramos. Por isso, se você deseja sobreviver crente, enquanto o fim se aproxima, diante de tanta heresia que vai surgir, você precisa dirigir a sua oração ao Deus Pai através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem qualquer outro meio pelo qual você vai encontrar a Deus nesse mundo a não ser por meio de Jesus. Eu oro a Jesus e a Deus Pai. Esse é o primeiro detalhe, a quem Paulo orava. Segundo detalhe da oração dele, também tem que estar presente na nossa, é do que devemos nos lembrar. Porque antes de pedir alguma coisa, Paulo lembra o que Deus nos fez. Olha o que ele diz no versículo 16 ainda. Deus nos amou. É a primeira coisa que ele diz que Deus nos fez, ele está lembrando do que Deus fez. A palavra amor aqui vem do termo grego ágape. A gente fala dele toda vez que ele aparece, porque ele é importante. Esse verbo representa um ato de sacrifício por alguém que não merece. Basicamente é isso. Quando é que Deus se sacrificou por pessoas que não mereciam esse sacrifício? Você lembra? O evento maior é a cruz. Deus tem enviado o seu Filho ao mundo para morrer por pecadores, quando pecadores ainda eram inimigos de Deus. Quando nós nos dirigimos a Deus em oração, nunca podemos nos esquecer disso. Principalmente em momentos quando o mal nos atinge. Quando a carne começa a doer por causa de um sofrimento e uma dor, uma doença. Momentos de perseguição, momentos de apostasia, momentos em que nós percebemos e sentimos ataques satânicos. Enquanto vivemos nesse mundo, lembre-se, Deus nos amou. E esse Deus que nos amou, não deixa de nos amar por causa dessas coisas. Nada pode mudar isso, nem os nossos pecados mudam o amor de Deus por nós, nem Satanás é capaz de mudar o amor de Deus por nós, nem a perseguição, nem a doença, nem a morte anulam o amor de Deus por nós.
Nada do que a gente faça ou que os outros possam fazer faz com que Deus nos ame mais ou nos ame menos. Deus nos ama. Deus nos ama. E Ele já provou esse amor ao enviar o seu Filho para morrer por nós. Mesmo que nós soframos nessa vida, mesmo que o mal nos atinja, Deus nos amou. E a cruz é um lembrete disso. Nunca se esqueça da cruz. Quando momentos difíceis vierem à tua vida, lembre-se disso. Deus nos amou. Mas em segundo lugar, Deus nos presenteou. É o resumo do que Paulo continua dizendo no versículo 16. Ele diz que nos amou e nos deu. A palavra dar aqui significa, é como se você estivesse dando algo perpetuamente a alguém, passando para o nome da pessoa. Imagina que você quer se desfazer do seu carro velho, e aí você passa para o nome de alguém. É teu agora, a bucha é tua, né? Mas não é uma coisa ruim que Deus está dando para a gente. São presentes maravilhosos. 2 presentes. Primeiro, Deus nos deu eterna consolação, diz Paulo. Consolação vem de um termo, a gente já falou sobre essa palavrinha aqui, que significa se aproximar de alguém para ajudar essa pessoa. E você ajuda essa pessoa com exortação, mostrando onde ela está errada, porque se ela continuar no erro, você não está ajudando ela. Segundo lugar, você ajuda essa pessoa com conforto, que ela vai chorar, ela vai se arrepender, ela vai falar: o que eu faço agora? Bom, calma, tem direção. E você ajuda essa pessoa, encorajando essa pessoa a obedecer a Deus. Isso que significa consolação. O que Paulo está dizendo aqui é que em Jesus Deus nos oferece consolo desse tipo, eterno. Consolação sem fim, sem duração, ou melhor, sem fim. Por causa do sacrifício do seu Filho, Deus se coloca ao nosso lado para nos animar por toda a eternidade. Já parou para pensar nisso? Não haverá apenas um dia em que Deus nos consolará. Ele já consola agora. E não consola apenas agora, mas nos consolará por toda a eternidade. Consolação eterna. Se nós crermos em Jesus, nós já recebemos esse presente. E para desfrutar desse presente em meio à dor, o mal nesse mundo, nós precisamos apenas nos lembrar disso. Lembre-se, olhe para trás, lembre-se da cruz, lembre-se do Evangelho e tudo que Deus te deu, uma vez que você creu em Jesus. Ele já te deu eterna consolação. Você não precisa de consolo das pessoas, você não precisa que esse mundo te abrace, você já tem eterna consolação. Mas tem um segundo presente que Deus nos deu, boa esperança, diz o versículo 16 ainda. Por causa da cruz, Deus só não consola a gente, mas nos dá uma esperança de grande valor, preciosa. É isso que significa boa aqui. Esperança é uma palavrinha assim que os crentes em Jesus da nossa época têm muita dificuldade de interpretar. Por quê? Porque esperança, na língua grega, em que o Novo Testamento foi escrito, é diferente de expectativa, que é uma palavrinha da nossa época. O que é expectativa? Você sai de casa esperando que algo aconteça. Então hoje você vai voltar para casa, e se você trabalha de moto, ou precisa ir de moto para o trabalho amanhã, qual é a sua expectativa? Que amanhã não amanheça chovendo, porque senão vai dar um trabalhão, não é, Nascimento? Então você tem a expectativa de que não chova. Você espera que isso aconteça, mas você não pode garantir que vai acontecer. Isso não é esperança bíblica. Sabe aquele pensamento positivo? Vai que dá certo. Não, isso não é esperança bíblica. Isso é expectativa da nossa época. Esperança bíblica é esperar com paciência algo que com certeza vai acontecer. Não é assim, eu espero que aconteça. Não, vai acontecer. É certo. É garantido que vai acontecer. Então como você espera isso? Com paciência. Isso é esperança. Eu não abro mão, porque eu tenho certeza que vai acontecer. Por causa de Jesus, Paulo está dizendo para nós, Deus garante que o nosso futuro será maravilhoso. Deus garante, mesmo que o presente seja marcado por sofrimento, por lutas, Ele garante. Deus nos amou e Deus nos presenteou. E como é que nós alcançamos isso? Como é que recebemos isso? Finalzinho do versículo 16. Pela
Graça. Através do favor imerecido de Deus. Em outras palavras, tudo que nós ganhamos em Cristo, nós devemos lembrar de todas essas coisas quando o mal surge. Tudo que nós ganhamos foi pela graça. Não foi por méritos próprios, foi pelo mérito de Cristo. Nós precisamos nos lembrar disso em nossas orações. Eu não tenho direito nenhum de reivindicar qualquer coisa. Primeiro porque Deus, eu não tenho nada de bom para oferecer para Ele, que conquiste o seu favor. Segundo, Ele já me deu tudo que eu precisava. Ele já me amou. Ele já me deu eterna consolação, boa esperança. O que mais eu preciso? Do que mais eu preciso? Eu já tenho tudo que eu preciso para suportar a colisão, para aguentar esse acidente que será o fim da história. Eu preciso lembrar disso. Tá bom, lembrei. O que eu peço agora? É o terceiro detalhe da oração de Paulo. O que devemos pedir? Versículo 17. O que Paulo pede? Faz dois pedidos aqui. Que Jesus e o nosso Senhor e Deus, nosso Pai, primeiro, console vocês. O primeiro pedido de Paulo é por consolo. Console o coração de vocês. A gente já viu essa palavra antes, versículo 16. No versículo 16, Paulo disse que Deus já nos presenteou com eterna consolação. Agora o pedido dele é o seguinte: Senhor, então faça esse consolo ser percebido na vida desse povo. Que esse povo experimente esse consolo, porque o Senhor já deu. Que eles percebam esse consolo. Querido irmão, querida irmã, só Deus pode nos consolar em momentos de sofrimentos. Não é verdade? Em momentos de dor, em momentos de luta, em momentos de ataques demoníacos, só Deus. Portanto, não espere encontrar consolo em seus líderes. Não espere encontrar consolo em seus pastores. Não espere encontrar esse consolo pleno e perfeito em membros da sua família. É claro que essas pessoas podem estar presentes, mas consolar coração, só Deus pode. A gente se frustra porque a gente fica esperando que pessoas nos consolem, que o casamento traga consolo para nós. A gente fica esperando que o filho traga consolo para os nossos sofrimentos. A gente fica esperando que o cônjuge, o seu marido, a sua esposa, fica esperando que o irmão da igreja, que os nossos familiares tragam consolo para o nosso coração, mas a gente está buscando no lugar errado. O máximo que essas pessoas podem ser são canais por meio dos quais Deus vai agir. Deus é quem traz consolo. Por isso, se você tem sentido falta de consolo na sua jornada, peça para Deus te consolar. Paulo está pedindo isso. Ele está pedindo pelos irmãos que Deus console vocês. Se você está sentindo falta de consolo na vida da igreja, peça para Deus trazer consolo para essa igreja. Peça para Deus trazer consolo para a tua vida e consolo para o teu irmão. É por isso que Paulo se preocupava. Talvez Paulo não conseguiria ver esses irmãos pessoalmente, mas ele tem uma certeza: Deus é capaz de consolar vocês. E é isso que eu peço. Segundo pedido de Paulo, fortalecimento. Ele termina o versículo 17 dizendo que Deus console o coração de vocês e os fortaleça. Essa é a mesma palavra que Paulo usou no versículo 15. Só que no versículo 15 foi traduzido por fiquem firmes. É a mesma palavrinha. Lá ele disse o seguinte: olha, vocês precisam se fortalecer. Vocês precisam firmar os pés nesse ônibus que está para colidir. Façam o que está ao alcance de vocês. Mas agora ele diz: Deus, o Senhor fortaleça esse povo. Deus, eu sei que eles vão se esforçar para ficar de pé, mas sozinhos eles não vão conseguir. Então venha sobrenaturalmente com sua mão invisível e sustente esse povo para que esse povo não caia, Senhor. Essa é a oração de Paulo. Significa para nós que nós devemos sim ficarmos de pé. Deus espera que nós nos esforcemos através da obediência às tradições que encontramos na Bíblia, mas a gente só vai conseguir cumprir isso se Deus nos capacitar, queridos. Por isso, nós devemos agir e obedecer sim, mas nós devemos clamar e pedir por ajuda. Deus, me ajuda.
Deus, ajuda a nossa igreja. Ajuda esse povo a ficar de pé, Senhor. Eu não quero cair no pecado, mas também não quero que o outro caia, Senhor. Mantenha-nos firmes. Fortaleça o seu povo, Senhor. E como Deus vai fazer isso? Paulo termina o versículo 17 dizendo: em ou por meio disso, por meio de toda boa obra, toda boa palavra. Em outras palavras, sabe como Deus vai fortalecer e consolar vocês? À medida em que vocês se dedicam às boas obras. Curioso, né? Como é que Deus traz consolo para a gente? Como é que Deus fortalece a gente? Porque esse papo fica meio assim, a gente não consegue encostar, não é palpável, né? Como é que eu recebo essas coisas? Se envolva com boas obras. Se envolva com a prática da verdade. E você vai perceber o consolo de Deus dia após dia. Se envolva com boas obras e você vai se sentir forte a cada dia. Mas não é só isso também, se envolva com boas palavras. Use de forma piedosa a sua boca, a sua língua. Porque se você não se envolver com as boas obras, se você não cuidar com aquilo que você fala, pode ter certeza que você não vai ser consolado por Deus e você não vai ser fortalecido. Pelo contrário, você vai se afundar cada vez mais no pecado. Por isso, não espere consolo, não espere forças espirituais sem, primeiro, orar por isso, pedir por isso, porque Paulo está pedindo, mas sem se dedicar às boas obras e sem tomar cuidado com aquilo que você fala. Porque se você não fizer isso, esqueça, não vai ter consolo e não vai ter força. Bom, se o mundo, a história está em rota de colisão, Cristo está para voltar. Nesse dia haverá o juízo final. E o mundo é como esse ônibus desgovernado que está a toda velocidade de frente com o muro, sem freios, sem rota de fuga. E nós estamos a bordo desse ônibus, apesar de já ter sido salvos por Jesus. Como que a gente suporta esses eventos? Como que a gente suporta a aflição, a agonia de saber que haverá um acidente? Como é que a gente suporta vendo pessoas ao nosso redor, gente que a gente ama, que está caído, que não quer saber de Jesus? Como a gente aguenta a tentação, a provação de Satanás? Como a gente suporta pessoas se desviando da verdade? Como é possível? Obedeça, versículo 15. Que dependa de Deus, versículos 16 e 17. Fique firme, guarde as tradições e peça para que Deus e Jesus Cristo te consolem e te fortaleçam. Se pela graça de Deus nós fizermos isso, queridos, mesmo que esse ônibus capote, mesmo que esse ônibus vá de mal a pior, ele vai colidir com o muro. Jesus virá para pôr um ponto final na maldade desse mundo. Mesmo que esse mundo capote, nós dentro desse ônibus sairemos ilesos das ferragens. O Senhor Jesus mesmo vai nos tirar de lá intactos, firmes, crentes no Senhor Jesus, por pura graça dele, por causa do que ele fez na cruz, por causa do que Deus nos deu através de tudo isso. Louvado seja o nome de Jesus, queridos. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos encerrar esse estudo do capítulo 2, como Paulo encerra, em oração. Oração que clama pelo teu socorro e pela tua graça. Não somos capazes, Senhor, de suportar os males desse mundo. Por conta própria, nós somos alvos fáceis para o pecado, para Satanás. Nós nos desviaremos, Senhor. Sim, nós queremos fazer a nossa parte, mas nós reconhecemos que dependemos do Senhor para tudo. Então fortaleça a tua igreja, Senhor. Console a tua igreja naquilo que ela precisa. Chacoalhe cada um de nós. Sustente cada um de nós, Deus. Produza santidade nessa igreja. Nos dê forças para suportar as aflições, por sermos fiéis ao Evangelho. E que quando o Senhor voltar, mesmo que esse mundo esteja um caos, o Senhor nos encontre firmes na fé, por causa da tua graça. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.